Olá, bom dia. Espero que vocês estejam todos bem. Esse aqui é mais um vídeo da nossa série de estudos panorâmicos da Bíblia no livro do Apocalipse. Quem tem acompanhado já andou junto aí por 8 aulas, essa é a 9ª já, né? Então eu disse que seriam 16 ou 17, passamos aí um pouquinho do meio, da metade do estudo do livro do Apocalipse. Se você perdeu algum estudo, volte na aula 1. O primeiro estudo é o mais importante de todos, tá bom? Para você entender a ótica da interpretação. Lá eu vou mostrar para vocês, eu mostro que tem 4, pelo menos, interpretações do Apocalipse. E eu opto por uma e explico os motivos e as razões. Eu fiz a divisão aí, né? Com base em alguns livros que eu tenho de estudo do Apocalipse. Nós já estudamos aqui o primeiro bloco. Esse segundo bloco das 7 cartas às 7 igrejas nós pulamos inicialmente, textos muito conhecidos e não tão complexos. Passamos para esse grande bloco aqui, que vai do capítulo 4 ao 22, especificamente neste terceiro bloco, aqui sobre o novo êxodo, do capítulo 4 ao capítulo 11. Aqui nós temos visões apocalípticas, o que traz muita confusão interpretativa. Por isso pulamos para cá, depois voltaremos às cartas. Pois bem, estamos comentando o texto. O texto de hoje é Apocalipse 10. Então, se a gente voltar lá, esse bloco é do 4 ao capítulo 11. E hoje nós já chegamos aí no capítulo 10, do verso 1 ao verso 11, com o título O Fim Está Chegando. Então, a gente está chegando ao final também desse terceiro grande bloco aí, né? Conforme essa divisão. Desse terceiro bloco, a gente está chegando ao fim. E depois passaremos ao julgamento do mal e ao triunfo final, né? Bom, vamos verso a verso, né? Verso 1 ao verso 4, nós temos um anjo poderoso com um livrinho aberto na mão que faz uma nova revelação. Essa é a visão apocalíptica. Um anjo poderoso com um livrinho aberto na mão faz uma nova revelação. Deixa eu tirar o da frente aqui, Bom, entre anjos e mais anjos que aparecem nas visões apocalípticas, tem um outro anjo aí que desce do céu, então. Muito bem. O anjo é anjo poderoso, muito importante, bem diferente dos 7 anjos das 7 pragas anteriores, que nós já vimos. Tá? Esse é muito importante e poderoso. Como o céu, ele se cobre com uma nuvem também, sinal da presença de Deus. Então, esse anjo se cobre com uma nuvem. Como o trono de Deus, ele tem a cabeça envolta no arco-íris, sinal da aliança de Deus com a humanidade. Lembra lá do dilúvio? Teve lá, quando terminou, surgiu o arco-íris, não é? Muito bem. Como Jesus, também, na visão inaugural que João teve, ao escrever o Apocalipse, esse anjo tem um rosto como o sol e pernas como colunas de fogo, sinal de discernimento e de firmeza. Tá? A visão eu ia ficar com medo dessa visão, mas tudo bem. Esse anjo coloca um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, sinal de que controla a situação. Ele fica com um pé no mar, um pé na terra, sinal de que controla a situação. Da mesma forma como o cordeiro, ele segura na mão um livrinho aberto. Ele solta um grito forte, como um rugido de leão, e evoca o eco de 7 trovões. Olha como ele era poderoso. João quer escrever o que ouviu nos 7 trovões, né? Mas recebe ordem de guardar segredo e não escrever. Então, ele queria escrever o que ele ouviu, 7 trovões, mas ele recebeu uma ordem dos céus dizendo para guardar segredos em relação àquilo. Bom, algumas perguntas que ficam aí. Quem é esse anjo? Que livrinho é esse? E que grito é esse como 7 trovões? 3 perguntas mínimas que eu e você fazemos assim que, não é? Observamos essa visão estranha, esquisita. Quem é esse anjo? Que livrinho é esse? E que grito é esse com 7 trovões? A resposta está onde? Antigo Testamento. Para variar, Apocalipse resgata muito do Antigo Testamento. Vem dizendo isso todos os estudos. Uma visão de Daniel, lá de Daniel 11, verso 40, até o capítulo 12, verso 13, que serviu como pano de fundo para essa visão de João. Tá bom? Daniel recebeu uma revelação sobre a angústia terrível que ia acontecer no tempo do fim, lá em Daniel 12, de 1 a 7. Nesta revelação, o anjo disse a Daniel que esse tempo levaria
O que esse tempo levaria? Abre aspas, será um tempo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá? Aqui, alguns fazem alusão aos 7 anos, que são 3 anos e meio. 7 semanas, 70 semanas, não é? 3 semanas e meia, 35 semanas de Daniel. Aí a gente vai falar um pouco disso. Disse ainda que quando se completasse o esmagamento da força do povo santo, essas coisas iriam se consumar. Está lá em Daniel 12:7. A palavra grega para designar o tempo, os 2 tempos e meio tempo, é kairos. Aqui tem uma diferenciação, porque tem o cronos, né? Nós temos o tempo cronológico, o tempo das horas, dias, meses e anos, isso é o cronos, cronológico. E o kairos, que é o tempo de Deus, onde um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, cronos é o nosso tempo cronológico, kairos é o tempo de Deus, tá? Palavra usada lá para tempo, 2 tempos e meio tempo, é kairos, tempo de Deus. Na visão de João, isso aí lá em Daniel, na visão de João no Apocalipse, nós temos o anjo poderoso, é Miguel, o mesmo que vai aparecer lá em Apocalipse 12, verso 7. O livrinho aberto é aquele que Daniel tinha escrito e que devia ficar lacrado até a chegada do tempo do fim. E nesse caso, o livro está aberto e então o tempo do fim está chegando. Essa é a ideia e, portanto, seu conteúdo pode ser revelado. O conteúdo é a angústia do tempo do fim, certo? Ou seja, o conteúdo do livrinho é a 7ª praga, aquela que ainda faltava. João ouviu esta praga no grito do anjo, como rugido de leão, mas teve que guardar o segredo. Lembra o segredo? A 7ª praga vai ser uma coisa terrível, tão terrível como o eco de 7 trovões. Imagine 7 trovões ao mesmo tempo. Então, do 1 ao 4 temos aí essa visão. E do 5 ao 7 nós temos juramento solene. Já não haverá mais tempo. Como entender 2 afirmações que estão aí? A primeira, em Daniel, o anjo havia dito que a angústia do tempo do fim deveria durar 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 12:7. Certo? Aqui no Apocalipse, o anjo diz que já não haverá mais tempo. Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme ele anunciou aos seus servos os profetas. Como entender as 2 afirmações? Como? Já não haverá mais tempo. Aqui a palavra usada é cronos, não é kairos. Lembra que eu falei lá do cronológico? No caso de Daniel é kairos, tá? Não haverá mais tempo cronológico. Aqui é cronos. Apocalipse 6:11. Na abertura do 5º selo, o povo sofrido das comunidades perguntava: até quando? Nós já estudamos isso. E a resposta foi que aguentassem mais um pouco de tempo, cronos. A palavra lá é cronos. Agora o anjo diz que o tempo cronos acabou. Ou seja, aquele tempo que eles tinham que aguardar acabou. Cronos é o nosso tempo marcado pelo relógio, como eu disse. E kairos é o tempo invisível de Deus, escondido dentro do nosso tempo, mas que escapa ao nosso controle. Tá? Nós usamos a mesma palavra, tempo, para indicar 2 coisas diferentes, cronos e kairos. Falamos nosso tempo e tempo de Deus. No entanto, biblicamente, são palavras distintas para expressar e significar coisas diferentes. Né? O cronos é a nossa cronologia, a gente olha no relógio, vê quanto tempo falta, enfim. E o kairos é de Deus. Exemplo, manga. O que significa manga? Né? Manga pode significar manga da camisa, da camiseta, ou manga fruta, ou outras coisas ainda. Né? Usamos a mesma palavra para vários significados. No êxodo do Egito, por exemplo, as primeiras 9 pragas, Deus ofereceu tempos, cronos, ou seja, prazos, oportunidades, adiamentos para que pudessem se converter. Então, ele deixou tempo para conversão, prazo, oportunidade, né? Cronos. No Apocalipse foram dados 6 tempos ou prazos, cronos, mas não surtiram efeitos. Homens e mulheres, seres humanos, não se converteram. Por isso agora já não haverá mais cronos. Acabou.
O que Deus tinha que dar de oportunidade para conversão de prazo, ele deu já. Agora acabou. Ou seja, não haverá mais prazo ou adiamento. Terminou o Cronos, começou o Kairos final, do qual se diz que vai durar um tempo, Kairos, 2 tempos, Kairos, metade de um tempo, Kairos. Tudo ali é Kairos. E deste Kairos de Deus, ninguém a não ser o próprio Deus sabe o dia e a hora. Marcos 13, 32. Nós temos essas palavras no Evangelho. Conforme a previsão de Daniel, será a angústia como nunca houve antes. Daniel 12, 1. Mas angústia até quando? Eis a pergunta. Daniel 12:7 diz: quando se completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas todas irão se consumar. Quando a situação de angústia tiver alcançado seu ponto máximo, quando tudo parece perdido, será aí nesse momento que o mistério de Deus estará consumado. Deus vai intervir contra aqueles que são os opressores em favor do seu povo, e esse momento chegou agora. A 6ª praga terminou e não teve conversão. O Cronos tinha sido dado, a oportunidade dada, não teve conversão. Não vai ter mais adiamento. Quando tocar a 7ª trombeta, começará então o tempo do fim. Bom, diante de tão grande calamidade, o que vai acontecer com o povo das comunidades? É uma pergunta muito importante. Eles escaparão da tribulação ou terão que sofrer mais ainda? O que devem fazer? As respostas seguem agora que temos as visões entre Apocalipse 10, verso 8, até o Apocalipse 11, verso 14. E aí a gente vai, 10, verso 8. Do 8 ao 10. Primeira tarefa das comunidades: ruminar e assimilar a palavra de Deus, né? Ruminar e assimilar a palavra de Deus. A mesma voz que tinha ordenado a João que guardasse segredo sobre o conteúdo do livrinho, agora ordena que ele coma o livrinho. João comeu o livrinho, mastigou a palavra de Deus, assimilou o mistério de Deus que estava lá dentro. Na boca era doce como mel, mas amargo no estômago, tá? Então, e qual o significado desse gesto? Qual o significado desse gesto? Vamos resgatando de novo lá o Antigo Testamento, como Ezequiel, capítulo 2, verso 8, até Ezequiel 3, verso 3. João deve assimilar ainda mais a palavra de Deus para poder anunciá-la novamente, tá bom? Como em Jeremias, outro resgate do Antigo Testamento, que dizia: Senhor, suporto humilhações por tua causa, mas quando se apresentam tuas palavras, eu as devorava. Quando se apresentavam tuas palavras, eu as devorava. Tuas palavras eram para mim contentamento e alegria no meu coração. João já conhecia o conteúdo do livrinho de quando o anjo deu o grito, mas teve que comê-lo assim mesmo. Aqui a gente resgata o Salmo, né? O meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. A palavra meditar ali é ruminar. Então é literalmente saborear a palavra e ficar ruminando, relembrando, refletindo sobre aquela palavra, que no Apocalipse volta a essa mesma ideia. Que não basta conhecer a palavra de Deus, não é verdade? Preciso meditá-la, ruminá-la, mastigá-la para poder sentir sua doçura e alegria, apesar da amargura da perseguição, né? Então, a primeira coisa que as comunidades deveriam fazer é imitar João e assimilar a palavra de Deus na vida e encontrar nela a sua força. A fidelidade à palavra de Deus não só traz alegria e doçura, mas também sofrimento e amargura. Devemos sempre voltar a meditar a palavra de Deus que está nos fatos da nossa história. Ou seja, as comunidades do primeiro século, destinatárias iniciais do Apocalipse, que João escreve, da ilha de Patmos, deveriam ruminar a palavra, viver a palavra de verdade. Isso segue e serve para nós. Nós precisamos ruminar a palavra e viver essa palavra, senão não adianta nada dizer que eu conheço a palavra de partir do cognitivo, intelectual, só que eu não vivenciar essa palavra na minha praxis, que a gente chama, que é a prática cristã. Então, a história se abrirá também para um novo livro, a história se abrirá para nós como um livro aberto.
Descobriremos também hoje o mistério de Deus e seremos capazes de anunciá-lo como boa nova de Deus aos necessitados de salvação. Só ruminando a palavra, só compreendendo a palavra, só mastigando, saboreando, ela é doce e ao mesmo tempo ela é amarga, porque tem os sofrimentos da vida. Viver a palavra não significa viver só de bênçãos. Nós passamos por momentos difíceis e tribulações na nossa vida, por isso o amargo quando cai no estômago. A ideia dessa figura de linguagem é expressar isso, que a vida não é um mar de doce, né? Nós temos momentos amargos e difíceis. E aí a gente vai para o verso 11, que tem a segunda tarefa das comunidades, que é profetizar. Se a primeira é ruminar a palavra, a segunda é profetizar, tá certo? Como consequência da assimilação da palavra à vida, João recebe uma nova recomendação. É necessário que profetizes novamente contra muitos povos, nações, línguas e reis. É o que está no Apocalipse. Tudo parecia terminado, o fim parecia próximo, mas essa ordem inesperada dá a entender que o fim não está próximo, ou seja, vai continuar profetizando. Então não vai acabar naquele momento o mundo, né? A ideia é rumine a palavra, assimile a palavra e profetize às nações, profetize aos povos, profetize às línguas e aos reis. Tá? Apesar da situação difícil, apesar das hostilidades do império contra as comunidades, elas não podem fechar-se em si. Não podem esconder-se, mas devem ser um anúncio permanente da boa nova de Deus. Da boa nova de Deus. Bom, com isso, a que conclusão chegamos neste bloco aí do Apocalipse? A conclusão de que as comunidades, ou seja, nós, eu, você, cada cristão, cada servo e serva de Deus, precisamos assimilar a palavra. Precisamos assimilar a palavra, precisamos profetizar, proclamar essa palavra. Não adianta só saber de ponto de vista intelectual, cognitivo, mas nós precisamos vivenciar essa palavra e proclamar essa palavra. Essa é a mensagem deste bloco do livro do Apocalipse. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida me chama no privado, né, inbox. A gente pode conversar, compreender melhor, de repente, essas visões aí, tá bom? Próximo domingo a gente retorna com a Escola Bíblica, com o próximo texto, ainda de maneira gravada. Hoje nós estamos retornando aos cultos presenciais, então às 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus, será transmitido online, ao vivo, pelo Instagram da igreja. Chegue, se você for até a igreja, chegue no máximo às 6:45, porque teremos todo o processo de higienização e os diáconos e diaconisas vão conduzir cada um aos lugares marcados, todo mundo com distanciamento. Nossa igreja tem um bom espaço para isso. Vai ser uma bênção estar junto lá hoje, tá bom? Deus te abençoe. Espero que tenha sido proveitoso e que tenhamos aprendido um pouco mais no livro do Apocalipse. Até o próximo estudo.